pessoal, olá meus alunos, bem-vindo a mais uma aula, Nessa aula aqui de introdução à automação, agora nós vamos começar um pouquinho a parte mais prática, tá? Vou começar a mostrar para vocês como que nós vamos fazer a ligação de um motor utilizando um relé, tá? Eu vou fazer a parte prática, eu vou no laboratório, eu vou mostrar para vocês todo como que faz a montagem, desse equipamento, tá? Vamos utilizar o Arduino, vamos programar algumas funções nele, e colocar ele para executar, automaticamente esse processo, tá? Um processo bem simples, tá bom? Utilizando um relé. Só que como nós estamos aqui online, eu vou mostrar para vocês o simulador que vocês podem fazer algumas coisas, tá? Lógico, o simulador virtual é um pouco limitado, tá? Mas eu vou mostrar o simuladorzinho ali, aquele que nós já vimos, o Tinkercad, tá? Como que nós podemos fazer alguns testes, pelo menos para começar a se habituar, tá bom? Então nós vimos na aula anterior que nós começamos a trabalhar a automação com Arduino, Eu mostrei lá como que faz piscar o LED, alternar, piscar dois LEDs, tá bom? Mostrei a parte de programação no Arduino, tá? E vou mostrar aqui agora como que faz isso utilizando o simulador. Então vamos lá para o simulador, tá bom? Então nós temos o seguinte aqui, vamos entrar naquela página do Tinkercad, deixa eu alternar minha tela aqui. Então vamos lá, estamos aqui na página desse Tinkercad. Essa é a página inicial que nós já vimos, tá? Então, é a página já conhecida, tá certo? Tinkercad, Então, nós vamos aqui do lado direito, Como nós estamos vendo aqui, eu tenho algumas opções. Então, componentes, Então, se eu clicar aqui em componentes, eu vou ter básico, todos, e aqui eu tenho alguns grupos, tá bom? E eu tenho aqui, o bloco de Arduino. Então nós pegamos aqui, já temos alguns blocos de Arduino, algumas placas aqui. Notem que essas placas aqui de Arduino, a maioria que está aqui é aquele Arduino Uno que nós vimos na aula passada. É esse aqui que nós vamos trabalhar, tá? Já tem aqui alguns projetos prontos, Já pré-codificados aqui, instalados. Nós vamos pegar um projeto aqui qualquer, vamos pegar esse aqui, piscar, tá bom? Então clica nele, arrasta aqui, tá? A barra de rolagem aqui dá o zoom na plataforma, tá bom? Então tá aqui. Notem aqui que já tem, uma simulaçãozinha aqui de um USB, tá? E aqui uma lâmpada. Então essa lâmpada aqui nós vamos tirar, tá bom? Esse resistor também, isso daqui não nos interessa, tá? E nós vamos fazer a ligação de um motor utilizando um relé. Então nós vamos procurar aqui, agora eu venho aqui em todos, tá bom? Nossos componentes, e nós vamos procurar aqui um relé, tá? E a gente vai rodando para baixo aqui, até encontrar um relé, tá bom? Tem vários componentes aqui, como nós já vimos. E aí aqui eu tenho, olha só, dois. Se eu digitar aqui também relé, vai aparecer, tá bom? Tudo que eu tenho, eu quero um relé, tá? Então eu tenho esses dois modelos de relé aqui. Eu vou utilizar esse relézinho aqui, esse primeiro pretinho aqui, tá? Que é o mais simples, tá bom? Ele é o mais simples. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês como que ele... o princípio de funcionamento dele é o mesmo daquele relé que nós temos, que eu mostrei para você na prática, tá? Ele é até um pouco mais simples de trabalhar. Então, olha só, olha o desenho dele aqui, tá bom? Eu tenho um relé, ele está dizendo o seguinte, ele tem 3 pinos aqui em cima e 3 pinos aqui embaixo. Então tá aqui, os terminais, Aqui, esse aqui, aqui, e os de baixo aqui, tá bom? Então, olhando bem aqui, então ele é 3 amperes, 125 volts, corrente alternada, 3 amperes, 24 volts, corrente contínua, tá? É o que ele suporta, tá bom? Esse modelo aqui é um modelo comercial, tá? Então, olha só, os pinos do meio aqui são os pinos da bobina, é onde nós vamos fazer a alimentação da bobina, tá? Ou seja, é aqui nesses dois pinos, ou seja, nesse terminal 5 aqui, tá? E nesse terminal 8 aqui, tá bom? São os pinos da bobina. É aqui que nós vamos mandar o sinal
de alimentação. Então aquele sinal digital da nossa saída do Arduino vai ser mandado aqui para esses pinos, tá bom? Que aí ele vai controlar. Quando eu ativar esses pinos aqui, né, a bobina do meu relé vai ser ativada. E olha só os terminais. Estão vendo aqui, ó? Se eu ligar aqui em cima uma entrada de energia, tá? E o relé estiver desligado, a energia vai entrar nesse pino, ó, tá conectado aqui, vai vir para cá e vai passar para esse pino. Ou seja, esse pino aqui, ó, esses dois pinos aqui, eles são os terminais comum, tá bom? Lembra que no prático lá nós tínhamos um terminal central, aqui nesse relé eu tenho dois que são comum, tá? O terminal comum. Então aqui eu vou entrar o negativo ou o neutro da minha ligação, tá bom? E aqui então, ó, como ele está aqui, ó, desligado, e ele passa energia, passa daqui e vem direto para cá, esse pino 7 aqui é o terminal normalmente fechado, tá? Então a energia passa aqui com a bobina desligada, tá bom? Então tá conectado aqui. E esse de cima aqui, ó, se nós olharmos aqui, ele está aberto, então a energia não passa para cá quando está desligado. Esse pino aqui, que é o nosso pino 6, terminal 6, ele é o terminal normalmente aberto. Então o que eu vou usar? Eu vou utilizar esse pino aqui e esse pino para ligar o motor, tá bom? Por quê? Quando eu ativar a bobina, esse terminal vai fechar aqui, ó, então a energia vai vir desse terminal ou desse aqui, não é? Vai passar aqui, vai vir, vai mandar para esse sinal aqui, tá bom? Então aqui nesse terminal e nesse é onde eu vou ligar o meu motor, tá? Então vamos fazer a ligação. Quero que vocês entendam primeiro a ligação da bobina, tá bom? Então a bobina eu vou ligar aqui e aqui. Então eu vou trazer o sinal do meu Arduino para esse pino aqui, tá? Então eu vou escolher, eu vou pegar o pino digital, ó, tá aqui, ó, pino digital, tá bom? Esses 10 aqui, ó, 9, 10, 11, 3, 5, 6, 9, 10, 11, tá vendo que ele tem essa curva aqui desenhada nele? Isso daqui está dizendo que ele pode ser usado também como pino analógico, tá? Eles são digital, tá bom? Mas podem ser utilizados como pino analógico se eu quiser, basta definir. Os outros aqui, o 2, o 4, o 7, o 8, o 12 e o 13, não, eles são digitais, tá bom? E os analógicos estão aqui, que não podem ser utilizados como digitais. Então eu vou utilizar um pino digital. Por que digital? Agora a gente tem que entender o tipo de saída, né? Eu quero ligar essa bobina, tá? Então é um sinal alto, eu estou ligando ela, tá? Ou eu quero desligar, um sinal baixo, eu vou baixar o sinal, vou desligar ela, entendeu? Então ela não precisa de uma faixa de valores. A bobina só precisa estar ligada ou desligada, entendeu? Ou 0 ou 1, tá? Então é um sinal digital, beleza? Então eu vou ligar o pino 2 aqui, clica sobre ele, ó, arrasta o fiozinho aqui, ó, então vou ligar aqui e vou ligar aqui, tá certo? Pronto, olha só, liguei o pino 2, que é a saída digital, vai ser uma saída, tá? Digital aqui na bobina. E agora, para fechar o circuito da bobina, eu tenho que fazer o quê? Ligar um terra, não é? Um negativo, que no nosso caso do Arduino é esse GND aqui, tá bom? Então vou pegar o GND que está aqui, tá? E vou ligar ele aqui, tá bom? Do lado de baixo da nossa bobina. Então tá aqui, ó, liguei o sinal. Então a energia vai vir do sinal 2, eu vou programar aqui, tá? Em algum momento ela vai mandar o sinal alto digital, tá? De 5 volts, que é a saída aqui, e vai ativar a bobina, né? E vai voltar aqui para o negativo, né? Que é o GND, tá bom? E ele liga a bobina. Quando ele liga a bobina, o que ele vai fazer? Vai fechar o contato do terminal 1 lá com o contato do terminal 8. Então é aqui que eu vou ligar meu motor. Então vamos lá, vamos procurar aqui um motor, né? Vem aqui e digito motor, tá? E aqui eu tenho algumas opções de motor, tá? Tem vários aqui que nós vamos entrar. Eu vou pegar esse motor CC aqui, que é motor de corrente contínua, tá bom?
Então vou colocar ele aqui do lado, tá bom? Vou deixar ele aqui do ladinho, aqui, que fica bom para ver, tá? Então o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que vou colocar um pouquinho para cima aqui. Eu vou pegar a entrada de energia, tá bom? Então aqui, ó, esse motor aqui, ele é um motor funciona com 5 ou 9 volts, tá? Então eu posso pegar uma fonte externa de energia, ou nesse caso aqui, bom, eu vou pegar uma fonte externa, tá bom? Vamos colocar aqui, opa, uma fonte de energia, fonte, tá aqui, eu tenho uma fonte de energia aqui, tá bom? Vamos colocar aqui, beleza? Então tá a minha fonte de energia aqui. Colocar o motor aqui um pouquinho para cima, fonte de energia aqui, tá? Aqui eu regulo a tensão. Eu vou deixar essa tensão aqui para 12 volts, tá bom? Para não confundir com a saída aqui. Então, olha só, eu vou pegar o positivo aqui, tá? Vou ligar o positivo aqui na entrada do meu relé, tá bom? Então entrou aqui. E eu quero que ele saia onde? Eu quero que ele saia aqui em cima, né? Quando o meu Arduino, quando essa bobina estiver fechada, tá? Então a energia sai daqui da fonte, vem para cá, entra aqui na bobina, tá? E vai sair aqui em cima, correto? Então vai sair aqui e vai para onde? Vai para o motor, não é isso? Tá aqui, ó. Aí eu ligo ele aqui na energia aqui em cima, correto? Então a energia sai da fonte, passa aqui, a bobina atua, fecha esse contato, então a energia continua passando aqui, vem para o motor, vai realizar trabalho no motor e vai sair pelo terminal negativo e vai voltar para a fonte aqui no negativo. Então vamos ligar aqui, lá na fonte, tá? Eu posso passar por cima aqui da fonte, o fio não tem problema, só para ficar organizadinho aqui. Então tá feita aqui a nossa ligação, tá? Agora, pessoal, agora nós precisamos fazer a programação, né? Eu preciso fazer o código. Se eu rodar aqui, ó, se eu clicar aqui em iniciar simulação, ó, tá vendo? O Arduino tá funcionando, né? Tá marcando aqui on, ó, tem um LEDzinho dele aqui que tá piscando, tá? Tá mostrando que tá funcionando, ó. Tá vendo aqui que indicou que tá ligado, tá? Que eu tenho 12 volts, só que o motor tá parado. Por quê? Porque eu não ativei a bobina. Aqui não está saindo tensão nenhuma, eu preciso mandar uma informação para a tensão vir aqui e ligar essa bobina, tá? Ou seja, eu preciso agora fazer a programação da automação que eu quero fazer. Então, como eu quero fazer um código no Arduino, eu venho aqui em código, ó, clico aqui em código. O Arduino aqui ele tem essa opção de blocos, tá? Mas nós vamos trabalhar com o código igual nós vimos lá na plataforma. Então eu clico aqui, ó, em blocos, venho aqui em texto, tá bom? Aí ele vai dar uma mensagem, né? Tem desejo que é certeza que quer fechar aquele editor gráfico, você continuar, tá aqui, ó. Tá feito aqui. Então, esse daqui é o mesmo editor de código que nós vimos já, tá bom? Então eu venho aqui agora, eu vou definir o meu código. Não preciso apagar esse daqui não, tá? Vamos deixar aqui. Vamos utilizar o código que vem aqui. Esse daqui é um código de exemplo, tá bom? Eu vou apagar essas partes aqui que não nos interessam, tá bom? Então antes aqui, eu vou definir uma variável. Eu quero uma variável digital, correto? Ou seja, ela vai ter valores digitais, 0, 1, não é? Então vou definir uma variável do tipo int, que é inteira, tá? E ela vai ser, como eu vou ligar um motor, eu vou chamar ela de M1, tá bom? M1, tá? M1, tá? Eu posso ligar, vamos colocar aqui 3, 4, 5 motores, tá bom? Então eu vou dizer aqui que esse aqui é o motor 1, M1, tá bom? Aonde que eu liguei o motor M1? Eu liguei lá na porta 2, ó, ou seja, tá vendo que é essa porta aqui que eu vou comandar a ligação do motor, tá? Então é aqui a porta 2. Então quem que vai controlar? Qual porta que vai controlar o motor 1? A porta 2, tá bom? Defini aqui a minha variável. Agora aqui eu vou definir algumas informações, tá? Pin mode, né?
que é o modo do pino que eu estou utilizando, tá? Qual que é o pino? O pino 2, que eu chamei de M1. Tá bom? Eu chamei ele de M1. Tá? Qual que é o tipo dele? Nesse pino aqui vai acontecer o quê? Vai sair informação, não vai? É uma saída, tá? Então eu vou definir ele aqui no formato output, tá bom? Que é de saída, beleza? Então aqui, ó, eu começo definindo uma variável. Preciso definir uma variável? Não, não preciso. Por que é bom definir variável, então? Para eu saber que, ó, a saída digital 2 eu estou usando para controlar o motor 1, tá bom? Então fica mais fácil de nós entendermos os códigos, tá? Esse void setup aqui, né, é onde eu estou. Setup é definição, tá? Então eu vou definir algumas propriedades. No caso, o que eu tenho que definir aqui? O tipo do pino, tá? Qual o pino? O pino que vai controlar o motor 1. O que ele é? Ele é uma saída, tá bom? Então essa porta aqui eu estou usando como saída, tá? E agora void loop. O que é loop? Loop é o que vai ficar executando infinitamente, tá? É o que o controlador vai ficar executando. O que eu quero que ele execute? Eu quero que ele execute um sinal digital, tá? Um sinal digital. O que vai ser? Eu vou mandar o sinal, correto? Então tem que ser do tipo write, né? Que é escrever. Eu vou pegar um sinal digital, poderia ser do tipo read. O que é read? É ler, entendeu? Se esse pino 2 aqui fosse uma entrada, eu iria ler o que está vindo nesse pino. Como eu não quero ler, eu quero mandar um sinal para cá, é write, né? Que é escreva. Eu vou escrever. Eu vou escrever aonde? Eu vou escrever lá no pino que está controlando o motor 1, tá certo? O que eu quero que ele seja? Eu quero que apareça um sinal aqui, não é um sinal digital, ou seja, eu quero que ele ligue essa bobina. Então eu vou colocar um sinal do tipo high. Um sinal do tipo high, tá bom? Aí eu quero que espere. Tá, vou colocar um delay aqui de 2 segundos, 2000 milissegundos, não é? 2000 milissegundos, tá bom? Então, ou seja, o que vai fazer aqui? Vai executar essa linha aqui, vai mandar um sinal high, ou seja, vai ligar essa saída aqui, vai ligar a bobina e o meu motor vai ligar, tá bom? Aí vai esperar 2 segundos, tá bom? Vai esperar 2 segundos. O que vai fazer? Vai voltar para aquela saída digital e vai desligar ela. Desligar é low, não é alto. Numa saída digital, o sinal alto está ligado. Low é baixo, sinal baixo está desligado. E aqui vai esperar 1 segundo, tá bom? Então vamos imaginar aqui, ó, só por exemplo, estou executando uma tarefa do meu motor, tá? Ele tem que trabalhar durante 2 segundos e parar de trabalhar durante 1 segundo, tá bom? É a tarefa que eu quero executar. Então, está feito o nosso código, está feita a nossa programação do nosso Arduino, tá bom? Agora, para ver se vai funcionar, vamos clicar em iniciar simulação. Olha só, tá vendo aqui? Ó, tá rodando, parou de rodar, tá rodando, parou de rodar, tá vendo? Ele vai ficar fazendo isso. Se a gente aumentar a voltagem aqui, ó, ele vai girar um pouco mais rápido, tá vendo? Olha lá, parou, girou. Aqui tá mostrando a rotação, tá? Ó, 49 mil rotações, né? Então vou diminuir aqui a tensão. Olha lá, 11 mil rotações, tá vendo? Então a tensão nesse motor aqui vai influenciar na rotação, tá? Mas eu quero preciso de 3 segundos. Eu tenho que parar, desculpa, aqui eu tenho que parar a simulação, tá bom? Então eu quero que ele fique 3 segundos rodando e meio segundo parado, né? Que são 500 milissegundos. Então eu alterei aqui, vamos lá, olha lá, 3 segundos rodando e meio segundo parado, 3 segundos rodando. Então tá feito a nossa automação, a nossa programação, tá? Então, se eu desligar a minha fonte aqui, ó, desliguei a fonte, tá?
Perceba que o Arduino está funcionando, tá bom? Então ele está chaveando. Olha só aqui, ó. Ó. Desligou, ligou. Tá vendo? Ó, a chavezinha aqui mostrando. Ó. Desligou, ligou. Tá? Então ele está mostrando aqui o relézinho como que está funcionando. Tá? Então o relé está funcionando. O que não está funcionando? Eu desliguei a fonte de energia. Então não está passando mais energia aqui. Agora eu vou ligar. Olha lá, continua rodando, continua trabalhando o motor. Tá bom? Então perceba que eu tenho uma fonte de energia independente do meu Arduino. Meu Arduino está conectado lá no computador, por um USB, por uma fonte aqui, tá bom? E eu tenho uma fonte externa. Essa fonte externa aqui pode ser a própria tomada, que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, espero que tenham entendido a utilização do simulador. Agora eu vou montar aqui com vocês a parte prática. Eu vou colocar aqui a minha plaquinha, tá bom? E vou ligar um motor junto com vocês aqui para vocês entenderem a ligação. Vamos lá? Então, gente, essa aqui é a montagem que eu fiz, tá bom? Então aqui nós temos a nossa plaquinha de Arduino, né? A mesma que nós vimos ali. Aqui é uma protoboard, tá? Eu fiz uma implementação um pouquinho... adicionei um recurso aqui que eu já vou explicar para vocês, tá bom? O motor que nós vamos ligar, eu vou utilizar aqui um ventilador, tá bom? A nossa fonte de tensão, né, a tomada, uma tomada comum ali. O nosso relé, a ligação aqui, a tomada do ventilador aqui, tá certo? Então o que acontece? Vejam só, vamos acompanhar aqui essa ligação. Então olha só, esse fio aqui, eu usei preto aqui, tá bom? Eu usei um fio preto aqui, tá? Para o neutro, tá bom? E o amarelo para fase, tá? Mas por padrão de norma, a norma brasileira, ela define que neutro, tá? As ligações em neutro tem que ser fio azul, tá bom? E amarelo, preto, vermelho são de fios de fase, tá bom? Eu não tinha fio azul aqui, eu liguei o preto no neutro, tá bom? Então tá aqui, ó, o preto é o neutro na nossa ligação e o amarelo é o fio de fase. Então eles estão saindo aqui da tomada, tá? Para alimentar o nosso dispositivo aqui, tá bom? O que vai acontecer? Deixa eu organizar aqui os cabos. Ó, então, o fio preto aqui, né, ele está saindo da tomada, ele está vindo aqui e ligando aqui na tomada direta aqui do ventilador, tá? Então, ele já vem e liga direto aqui o ventilador, o fio de neutro, tá bom? E o fio de fase? O fio de fase, olha só, ele sai lá da tomada, né, acompanhando aqui, ele sai da tomada, passa aqui, entra aqui no comum, tá bom? Entra aqui no borne comum do nosso relé, tá? E aí eu liguei aqui, ó, no normalmente aberto do relé, ou seja, ele vai só fechar o contato aqui quando o relé estiver ligado, vai vir aqui pro ventilador e vai ativar o ventilador, tá bom? Então é isso que vai acontecer aqui. Deixa eu ligar aqui o Arduino na energia. Então, ó, liguei o Arduino, olha lá, começou a trabalhar. Tá vendo esse fio vermelhinho, essa luz LED vermelhinha aqui? Olha lá, tá acendendo. Esse daqui eu coloquei aqui, mas não precisa dele, tá? Ó, ele vai acender e apagar, tá? Então ele fica aqui 4 segundos apagado e 2 segundos aceso, tá bom? O que é isso daqui? Eu coloquei esse LED aqui vermelho como se fosse uma luminária indicadora. Então, ó, tá vermelho significa que o motor está funcionando, né? Aquelas luzes de alerta que são utilizadas. Então, o que eu fiz? Ó, estão vendo que o meu tá funcionando aqui, ó. O meu relé, ó, ele tá. Acho que agora vai dar para ver melhor aqui. Ele, olha lá, acendeu o LED do relé, acende o outro, tá vendo? Então o relé está funcionando. Por que o ventilador não está funcionando? Porque a minha tomada ainda está desligada, tá? Eu deixei desligado ali por segurança, tá bom? Queria explicar para vocês. E aí o resto do procedimento nós já vimos na aula passada, né? Como que liga aqui, qual que é o código, né? Junto daquele código eu só acrescentei uma outra saída digital para o LED, tá bom? Então uma saída digital para o meu relé, que vai acionar o motor, vai acionar no nosso caso ventilador, e uma saída digital aqui para o nosso LED, tá bom? Agora eu vou acionar ali a tomada. Olha lá. Olha lá. Tá parando. Vai ligar o LED.
O ventilador volta a funcionar, tá vendo? Então, tá ali, ó. O relé acionando o nosso motor, tá? Tá parando, tá? E volta a funcionar. Eu vou aumentar aqui um pouco o tempo de parada dele. Vamos colocar aqui 5 segundos, tá? E o tempo de acionamento aqui um pouquinho menor, só para nós vermos ele trabalhar. Vou carregar, ele vai começar a piscar aqui, ó. Pronto, agora começa a funcionar o nosso motor. Ele fica parado, 4 segundos, 5 segundos parado, 1,5 segundo funcionando. Olha lá. Parou. E volta a funcionar, tá vendo? Então tá aqui uma simples automação de um processo, tá? Imagina que isso daqui pode ser um motor, uma esteira, não é? Que tem que trabalhar alternadamente, entendeu? Algum tipo de bomba, né? Bombeamento de água, tá? Um secador, né? Eu preciso de secagem, tá? Então tudo isso daqui a gente consegue fazer com esse controlador. Um ventilador desse aqui deve consumir na faixa aí de 0,1 amperes ou mais ou menos 100 miliamperes, é muito pouquinho. Então esse relézinho aqui funciona muito bem. Professor, mas se eu quiser não ligar uma carga dessa daqui, né, de 100 miliamperes apenas, mas eu quero ligar um motor de uma bomba para fazer encher um tanque, né, um reservatório, aí vai utilizar 30, 20, 30 amperes. É muita carga para isso daqui, esse aqui não suporta. Aí nós utilizaríamos este outro componente ou algo parecido com isso daqui, tá? O que é isso daqui? Isso daqui é um contator, é um relé, tá? Eu tenho um relézinho pequenininho aqui, né, monofásico, né, uma entrada e uma saída, tá bom? Para 3 amperes. Isso daqui é o que? Um contator. Olha só, 3 entradas aqui, 3 saídas aqui, tá? É um contator trifásico. Então aqui esse contator aqui, ele suporta esse modelo especificamente aqui até 40 amperes, tá? Ou seja, 40 amperes por fase ele suporta aqui. Olha só. Essa aqui é a bobina, tá? Então, quando a gente aciona a bobina dele, ele fecha aqui os contatos, né? Então ele liga esse primeiro com esse aqui, esse com esse e esse com esse, tá? Então a energia que entra aqui, ela sai aqui para o motor, tá bom? E a bobina, para ligar ele, a bobina é aqui, ó. Aqui eu tenho a entrada da bobina, tá? Perdão, aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho as duas conexões da bobina, tá? Que seria o sinal, né, que eu poderia ligar aqui no meu controlador, tá bom? Aqui é a entrada da bobina, aqui é a saída. Já estava até sendo utilizado esse daqui, tá bom? Então, controlando a bobina aqui, eu vou controlar a abertura e o fechamento desse motor aqui. E aí eu consigo controlar cargas muito maiores. O princípio de funcionamento é o mesmo. É uma bobina, tá? É um relé, só que de grande potência. Esse aqui é um relé de baixa potência, tá? Então, espero que tenha ficado claro para você. Está funcionando a nossa automação, né? E vai ficar aqui infinitamente, até eu desligar aqui ou alterar o meu código, tá bom? Então, próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? Procurem lá na página, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aqui em relação a isso daqui, tudo bem? Então, boa aula aí, bons estudos a todos.